Olá pessoal, tudo bem? Aqui é James Solon, professor de astronomia do AstroPE, que é o grupo de astronomia de Pernambuco. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Esse que é o vídeo dos destaques do céu em abril de 2021. E neste mês de abril reaparece no céu, após o pôr do sol, o planeta Vênus. E também um evento de destaque deste mês de abril é a chuva de meteoros Lirídeas de 2021. Esses são alguns dos destaques do vídeo dos destaques do céu em abril de 2021 e a gente inicia com a visibilidade dos planetas para este mês. Então a gente vai aqui para a tela do Starry Night, que a gente vai iniciar a apresentação nessa ordem dos planetas do mais próximo ao mais afastado em relação ao Sol. Então a gente inicia por Mercúrio e em seguida Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, esses que são os planetas visíveis a olho nu. E a visibilidade da gente inicia a leste, sentido onde o Sol nasce, pois antes do amanhecer, do início até ali meados deste mês de abril de 2021, a gente ainda pode ver razoavelmente baixo ainda o planeta Mercúrio. Então a gente centraliza um pouco mais aqui no planeta Mercúrio para a gente acompanhar o deslocamento dele no céu. A data aqui de referência do vídeo dos destaques do céu é 5 de abril, então a gente vai acompanhá-lo, ele que é visível antes do amanhecer, sentido leste, sentido onde o Sol nasce, o planeta Mercúrio. Do início até meados do mês, o planeta ainda vai ter uma visibilidade até ficar gradativamente baixo no céu. Tem uma conjunção, que é essa na data aqui de 11 de abril, mas a gente não incluiu nem nos destaques do céu, no posto dos destaques do céu, e a gente só vai mencionar aqui, pois ambos, tanto Mercúrio como uma fina lua minguante, estarão muito baixos em relação ao horizonte e próximos do horário do nascer do Sol. Então não é recomendado esse tipo de observação ou possível registro, pois quando temos ali corpos celestes muito próximos do nascer do Sol, do pôr do Sol, não é aconselhado por questão de segurança a nossa visão. Então essa daqui a gente indica que vai acontecer a conjunção em 11 de abril, a conjunção de Mercúrio com a finíssima lua minguante, mas a gente não recomenda a observação, uma vez que ficarão muito próximos aí do horário do nascer do Sol. E aí, na sequência, ainda acompanhando o planeta Mercúrio, quando for até meados do mês, ele vai ficar ofuscado pelo brilho do Sol. Ele entra em conjunção com o Sol em 18 de abril. Então, do início até um pouquinho aí depois, de meados do mês de abril, ele vai ficar visível a leste, sentido onde o Sol nasce, antes do amanhecer, para depois ele reaparecer no final deste mês de abril a oeste. Então, Mercúrio vai fazer uma transição de visibilidade de ser visível a leste, sentido onde o Sol nasce, para depois ser visível a oeste, sentido onde o Sol se põe. Então, a gente vê aqui o horário que vai mudar a visão do planeta. De leste será para oeste e o horário será antes do pôr do Sol, ou melhor, logo após o pôr do Sol, o retorno do planeta Mercúrio no céu no finalzinho de abril, ou seja, ele vai reaparecer no final do mês. Então a gente só ajustando aqui o horário após o pôr do Sol, então no final de abril o planeta Mercúrio vai reaparecer a oeste, sentido onde o Sol se põe. E quando for no finalzinho do mês, em 25 de abril, Mercúrio estará em conjunção com o planeta Vênus. A gente até tem aqui a presença do planeta Urano, mas devido justamente a esse horário de proximidade e de retorno ainda muito baixo do planeta Mercúrio a ser visível ao oeste, não vai ficar favorável a visibilidade de Mercúrio em conjunção com Urano. Então a gente já cita a conjunção que vai ter mais possibilidade de observação
é a conjunção do planeta Mercúrio com o planeta Vênus. Essa conjunção acontecerá em 25 de abril, nesse reaparecimento, nesse retorno de Mercúrio no final do mês, na visibilidade dele a oeste. Então, ao longo do mês de abril, ele de início até meados do mês de abril, ele vai ser visível a leste, entre onde o Sol nasce, antes do amanhecer, vai ficar em conjunção com o Sol em 18 de abril, ou seja, ele vai ficar ofuscado nesse período pelo brilho solar, dias antes, dias depois, e aí ele vai reaparecer no final deste mês a oeste, após fazer essa transição, após essa conjunção com o Sol. E nesse retorno, ainda muito baixo em relação ao horizonte oeste, sentido onde o Sol se põe, ele vai gradativamente se elevar em relação ao horizonte oeste, até que no final do mês, em 25 de abril, ele ficará em conjunção com o planeta Mercúrio. Lembrando que é uma conjunção aparente. Mercúrio e Vênus estarão próximos aparentemente um do outro. Na sequência, ele vai gradualmente ficando mais elevado para em maio ficar mais bem posicionado, mais bem visível, mas aí já é os destaques para o próximo mês. Bem, essa é a visibilidade do planeta Mercúrio. Ele vai ter uma dinâmica um tanto assim rápida mesmo no mês de abril, mas ele vai ficar um bom tempo ofuscado, então não vai proporcionar tantas conjunções ou fenômenos que possam favorecer a visibilidade do planeta Mercúrio no céu. E aí, na sequência, a gente vai para a visibilidade do planeta Vênus. A gente já está aqui observando ele e é neste mesmo sentido que a gente fica, o sentido do oeste. A gente só retorna a data daqui da gravação do vídeo, do destaque do céu, 5 de abril. Observa até que ele, o planeta Vênus, ele retorna a ser visível no céu, só que dessa vez ele vai ser visível a oeste, sentido onde o Sol se põe. Ele começará a ser visível após o pôr do Sol neste mês de abril, a partir de abril, e ficará aí visível neste sentido oeste por todo o ano de 2021. Na primeira semana de abril ele vai ficar muito próximo ainda do Sol, então a gente só recomenda a observação do planeta Vênus aí a partir da segunda semana de abril. Ele ainda ficará baixo, muito baixo em relação ao horizonte oeste, ou seja, ao longo do mês de abril ele vai ficar gradativamente mais elevado em relação ao horizonte oeste. Vênus que ficou um mês inteiro de março de 2021 ofuscado pelo brilho solar, então nem quando ele esteve na data da conjunção solar, semanas antes e até algumas semanas depois, ficou inviável a observação do planeta Vênus em março, ele ficou ofuscado, e antes disso, fevereiro para antes deste deste ano de 2021, e até aí no segundo semestre de 2020, Vênus esteve visível a leste, após aí antes do amanhecer. Ele esteve visível, o planeta Vênus, antes do amanhecer. E aí, agora, neste ano de 2021, a gente tem esse reaparecimento do planeta a oeste após o pôr do Sol, o que vai produzir aí um tempo de visibilidade e um acesso de visão aí, de observação desse planeta tão magnífico e tão brilhante no céu. Ele que é o terceiro astro mais brilhante do céu, após o Sol e a Lua, aí na sequência vem o planeta Vênus. Então a gente já está enxergando aqui que ele reaparece a oeste a partir da data aqui da gravação do vídeo de destaque do céu, 5 de abril, mas a gente acompanha ele colocando aqui só um pouco mais próximo do horário do pôr do Sol, apenas para representar melhor, e vai ver que gradativamente ele vai se elevando e se deslocando um pouco para a direita do oeste, até que no dia 12 de abril ele vai ficar em conjunção com
a finíssima lua crescente. É interessante porque antes, não março porque ele ficou ofuscado com o Sol, mas de fevereiro para antes deste ano e até do ano de 2020, ele estava sempre em conjunção com a lua minguante. Então, nesse reaparecimento agora a oeste, ele ficará em conjunção com a lua crescente, o que proporciona uma magnífica visão e que tem uma ampla chance de observação para mais ainda pessoas, por esse horário mais favorável aí, após o pôr do sol, horário de ótima observação. Então, o planeta Vênus ficará em conjunção com a lua crescente, a fina lua crescente, a finíssima lua crescente, em 12 de abril. Essa conjunção que vai ocorrer após o pôr do sol a oeste, sentido onde o sol se põe, aí em 12 de abril de 2021. E na sequência, a gente observa um pouco o deslocamento do planeta Vênus. Ele, até como Mercúrio, vai ficar em conjunção com Urano, mas a gente não focou muito nessa conjunção, uma vez que, pela proximidade aí do pôr do Sol, do horário do pôr do Sol, então logo após aí o pôr do Sol, fica um tanto inviável a observação de um planeta de brilho tão pequeno, tão baixo, que é o planeta Urano. Então não vai ficar tão viável uma observação de uma conjunção de um planeta brilhante, a posição para observação e até aí a visão do planeta Urano. Então, na sequência, Vênus vai ficar em conjunção, que a gente mencionou há pouco, com o planeta Mercúrio. Essa conjunção que vai ser em 25 de abril. No dia seguinte, 26, a gente vai ver até um do lado do outro, mas eles estarão ainda mais próximos, aparentemente, de fato, no dia 25 de abril, aí no final do mês, em conjunção, Vênus em conjunção com o planeta Mercúrio. Repare bem até o brilho, né? O ícone que representa aí o planeta Vênus e Mercúrio até mostram um tanto próximos em brilho. Isso tem a ver com as questões das posições no espaço em relação à perspectiva da Terra, e isso aí vai favorecer até um brilho significativo para que os dois fiquem brilhantes e até quase que próximos em brilho, mas nas melhores ocasiões, Vênus realmente é muito mais brilhante do que Mercúrio, até mesmo mais brilhante do que o planeta Júpiter. Realmente é um planeta muito brilhante e de fácil identificação no céu, o planeta Vênus. E ele que vai ficar tanto se deslocando um pouco mais acima do horizonte oeste e mais para a direita do oeste. É uma tendência que ele vai fazer ao longo aí de 2021 e ele vai justamente se destacar sua visibilidade neste ano de 2021 a oeste. Então esse reaparecimento é o começo da visão do planeta Vênus a oeste em 2021. Então se a gente completar aqui um pouquinho até a visão do fim do mês, Mercúrio ultrapassa Vênus em altura, mas depois ele vai descer, mas aí já é para o mês de maio. E também aí Vênus, que a gente está focado, a gente repara ele crescer esse brilho no céu. Então aí até o fim do mês 30 de abril, a gente vai ter uma bela visão desses dois planetas, Mercúrio e Vênus, a oeste. Então a gente vai ter um privilégio, digamos assim, de observar dois planetas, esses que são planetas internos, Mercúrio e Vênus, a oeste, após o pôr do Sol. Aí depois desse reaparecimento de Mercúrio, aí já no final do mês, terceira para a quarta semana de abril, e Vênus também ficando mais visível, um pouco mais de tempo no céu a oeste, também aí ao longo do mês, caminhando para o final do mês de abril de 2021. Bem, esses são os destaques envolvendo justamente os dois planetas internos, né, nessa sequência Mercúrio e Vênus. E agora a gente vai para Marte. E
A visão ainda continua do oeste, porque com a vinda, o reaparecimento de Mercúrio e Vênus a oeste, estamos no mesmo sentido que também o planeta Marte é visível ainda no céu. A gente só vai ajustar a visibilidade a partir aqui da data da gravação do vídeo 5 de abril. Vou colocar aqui só um pouquinho próximo do anoitecer. Então já os planetas Mercúrio e Vênus já se põem em relação ao horizonte oeste, eles ficarão pouco tempo visíveis no céu, por isso que a gente não mais vê-los aqui, mas ainda é visível, mesmo pouco brilhante, ainda é visível o planeta Marte, o planeta vermelho aqui no céu. A gente vai acompanhá-lo, ele que vai ser visível do início até meados das noites, em abril de 2021, é uma tendência a gente ver ele menos tempo no céu a oeste, ou seja, nos próximos meses, essa visão que se dá desde o anoitecer até meados das noites, vai ficar cada vez menor em duração de tempo, ou seja, vai chegar um momento em que logo que anoitece, ele já vai estar muito baixo em relação ao horizonte oeste. Então isso vai acontecer aí nos próximos meses. Então vai encurtar cada vez mais, à medida que o tempo passar, nesse ano de 2021, a visibilidade do planeta Marte a oeste. Mas ainda é possível vê-lo, e numa das conjunções, a gente vai focar aqui, é a conjunção do planeta Marte com a estrela Eunat em 11 de abril. Então a gente só continua aqui, 6. Isso. 11 de abril. Em 11 de abril, o planeta Marte estará em conjunção com a estrela Eunat, ela que é a beta da constelação de Touro, ou seja, a segunda mais brilhante desta constelação. E em 11 de abril, a estrela Eunat estará em conjunção com o planeta Marte. Isso é bem interessante porque a gente, através dessas conjunções, a gente vai identificando, explorando mais o céu, conhecendo e descobrindo cada vez mais o céu e conhecendo inclusive essa estrela que ela é um interlink entre duas constelações, ou seja, ela é conectada a duas constelações, tanto a constelação de Touro como a estrela Eunat também é da constelação de Cocheiro, como a gente pode ver até aqui nas linhas, né, que seguem nas constelações. Então, bem interessante é essa identificação e esse conhecimento que ganhamos através das conjunções, a partir da visibilidade de algo que conhecemos, como o planeta Marte. Para quem já consegue identificá-lo no céu, a gente vai cada vez mais identificando outros corpos celestes no céu. Essa conjunção de Marte com a estrela Eunat, que é beta da constelação de Touro e também é beta da constelação de Cocheiro, é a segunda mais brilhante. Ela vai ser visível após aí o pôr do sol, no anoitecer de 11 de abril a oeste. Marte vai estar ali razoavelmente alto em relação ao horizonte oeste e também vai ser possível ver a estrela Eunat, também próxima aparentemente do planeta Marte. Tanto no dia 11 como também no dia 12, a gente vê ambos próximos, mas a data em que tanto Marte como a estrela Eunat estarão mais próximos serão realmente em 11 de abril, ligeiramente mais próximos aparentemente. E aí, na sequência, alguns dias depois, Marte estará em conjunção com a fina lua crescente em 17 de abril. A gente repara aqui o planeta vermelho em conjunção, também próximo aparentemente da fina lua crescente em 17 de abril de 2021. A
a possibilidade também de ver a estrela Eunate, e essa conjunção é bem interessante, porque a gente, além de ver o planeta Marte e ver a fina lua crescente, circunda a essa conjunção de Marte com a lua crescente estrelas e constelações interessantes para a gente observar e identificar no céu. Uma delas é a constelação de Touro, mais abaixo à esquerda da conjunção de Marte com a lua crescente. Inclusive Marte, né, no mês passado, de março de 2021, esteve em conjunção aí com a estrela Aldebaran. Também aqui mais à esquerda, a gente tem aqui a conhecidíssima constelação de Órion, muito famosa, com as estrelas Rigel, com a estrela Betelgeuse, e aqui o cinturão de Órion, ou como é popularmente conhecido, as Três Marias. E mais à direita, que eu falei há pouco, a constelação de Cocheiro, aqui com a Alfa, a estrela Capela. Alfa é a estrela mais brilhante. Então, a Alfa de Cocheiro, a estrela Capela, Alfa de Touro, Aldebaran, e a Alfa da constelação de Órion, Betelgeuse, que, apesar de ser a Alfa, não é a mais brilhante, é uma exceção aí dessa constelação. E a constelação aqui de Gêmeos, que também tem uma exceção, que é a estrela Alfa Castor, e a Beta Pollux seria a Alfa Castor a mais brilhante e a Beta Pollux a segunda mais brilhante, mas na verdade é o contrário. Castor é a Alfa, mas é a segunda mais brilhante, e Pollux é a Beta, mas é a mais brilhante da constelação de Gêmeos. Então a gente tem uma bela visão dessas constelações ao redor, mas ainda abaixo aqui de Touro a gente tem as Pleiades, aglomerado aberto M45. Então é um ótimo convite aí para observarmos não só a conjunção de Marte com a Lua crescente, como também ver essas estrelas e constelações ao redor, aparentemente, dessa conjunção que vai ocorrer em 17 de abril, ao anoitecer, razoavelmente alta em relação ao horizonte oeste. E aqui na sequência, ainda acompanhando o planeta Marte, a gente aqui vai acompanhá-lo para até o final do mês, pois no finalzinho do mês de abril, em 26 de abril, a gente já percebe aqui a aproximação aparente de Marte com o aglomerado aberto M35, essa máxima aproximação aparente de Marte com o aglomerado M35 vai ser em 26 de abril. Em 26 e 27 a gente até vê aqui próximos, mas a máxima aproximação aparente de Marte com o aglomerado M35, que é um aglomerado aberto, ou seja, a gente observa uma grande quantidade de estrelas nesses aglomerados, mas o aglomerado do tipo aberto, um tanto que dá para ver a quantidade de estrelas, que é grande, mas meio que dá para ver ali pequeninos espaços entre as estrelas, o que é bem diferente de um aglomerado aberto de um aglomerado globular, em que tem uma quantidade muito grande de estrelas num pequeno espaço, ao ponto da gente ver uma mancha de estrelas que parece que a gente não consegue contar essas estrelas, no caso aí de um aglomerado globular, mas no caso aí de um aglomerado aberto, embora se tenha muitas estrelas, meio que dá para contá-las. Então esse belo aglomerado, o M35, que fica aí aos pés, entre aspas, da constelação de Gêmeos, vai estar em conjunção aí com o planeta Marte, o que é bem interessante, esse reforço de que através das conjunções a gente conhece mais do céu e conhece mais objetos astronômicos, ou seja, com a conjunção de Marte, um planeta, a gente já sabendo e conhecendo o planeta, no seu deslocamento e as suas características observacionais, a gente chega a ver um outro objeto quando há a oportunidade dele estar próximo, aparentemente, desse outro objeto, e aí a gente conhece e identifica
esse outro corpo celeste. Então, em 26 de abril, o planeta Marte estará em conjunção com o aglomerado aberto M35, uma ótima oportunidade de observação. Esse aglomerado é até visível a olho nu, mas realmente é excelente para você observar se você possuir um binóculo, e a partir de um instrumento como um binóculo ou outro como um telescópio, realmente vai ser uma bela visão. Marte em conjunção com o aglomerado M35 vai ser visível em 26 de abril, razoavelmente altos em relação ao horizonte oeste, logo aí após o anoitecer da sua localização. E essa é a visibilidade do planeta Marte em abril de 2021. Então a gente agora vai mudar mesmo o sentido de observação, não mais do oeste, para vermos os planetas Júpiter e Saturno a leste. Então a gente volta aqui a visibilidade para leste, sentido onde o Sol nasce. Voltamos à data da gravação aqui do vídeo dos destaques do céu, data de referência 5 de abril, no horário aqui mais cedo. E no horário próximo ao nascer do Sol. E ficou um tanto claro. Isso, a partir de 5 de abril. Como a gente retornou para a data de referência, que é 5 de abril, aí tem a visibilidade ainda do planeta Mercúrio, porque justamente é o início do mês. E nessa visibilidade, a gente já observa aqui que um pouco antes do nascer do Sol, a gente tem a visão do planeta Júpiter e do planeta Saturno. A gente só vai mudar algumas legendas aqui. E como na sequência, após Marte, a gente vai para a visibilidade do planeta Júpiter, a gente vê que o planeta vai ser visível menos tarde, digamos assim, aqui um pouco antes aí de meados das madrugadas de abril de 2021. Ou seja, a visibilidade do planeta Júpiter é possível de ser vista um pouco antes aí, a partir de meados das madrugadas de 2021, de abril de 2021 até antes do amanhecer. A gente vê aqui o planeta Júpiter, que realmente é bem brilhante no céu. Já é possível, para quem já está observando o céu antes aí, com esse hábito de observar o céu pelas madrugadas, já repara realmente ali algumas horas antes do amanhecer a presença desse planeta que é bem brilhante no céu, o planeta Júpiter. E aqui na sequência a gente vai acompanhá-lo, ele que vai ficar em conjunção com a fina lua minguante em 7 de abril. 6, 7 de abril. Então, a partir aqui de meados da madrugada de 7 de abril, ou seja, de 6 para 7 de abril, vai ter a conjunção do planeta Júpiter com a fina lua minguante. E só recapitulando, a visibilidade do planeta Júpiter em abril de 2021 é a partir de meados das madrugadas até antes do amanhecer deste mês. Esse meados das madrugadas, embora não cito muito o horário, é ali por volta das 3 da madrugada, mediano a esse horário. Pode ser que, dependendo da sua localidade, você veja ele um pouco antes aí de meados da madrugada, ou seja, um pouco antes das 3 horas, ou realmente, dependendo da sua localidade, você veja aí o planeta Júpiter justamente a partir das 3 horas da madrugada, ou seja, de meados, um pouco antes aí de meados das madrugadas. Então, a conjunção de Júpiter
com a fina lua minguante vai ser na madrugada de 7 de abril, uma bela conjunção, por sinal, da gente ver tanto a fina lua minguante como também o brilhante planeta Júpiter, que, embora não seja tão brilhante como Vênus, mas ele sim tem um brilho bem significativo no céu. E a data dessa conjunção, em 7 de abril, conjunção de Júpiter com a fina lua minguante, é até próxima aqui da data de gravação do vídeo dos destaques do céu, a data aqui de 5 de abril, a data de referência. E a gente pegando um pouco aqui o deslocamento também do planeta Júpiter, que é a conjunção em destaque é justamente essa com a Lua minguante, a gente vai reparar que até o fim do mês aí de abril é uma tendência Júpiter ficar visível menos tarde ou no início da madrugada. Isso aí vai ser uma tendência de você poder vê-lo mais cedo, não esperar para vê-lo a partir de um horário aí mais tardio das madrugadas ao longo do mês de abril até o fim de abril de 2021. Então a gente repara aí que no mesmo horário, veja que eu estou mudando a data e até o fim do mês o planeta vai ficar visível mais cedo no céu. Então voltando aí só a data de referência aqui da gravação do vídeo dos destaques do céu, a conjunção de destaque com o planeta Júpiter é a conjunção de Júpiter com a Lua minguante em 7 de abril. E como a gente ainda pode ver próximo, um tanto próximo aparentemente, o planeta Saturno, a gente já se desloca aqui só um pouco mais. Ele é visível um pouco antes de Júpiter, então ao invés de Júpiter, que é visível a partir de meados das madrugadas, Saturno é visível pouco antes das madrugadas, ou seja, para um horário de melhor referência, antes desse horário das 3 da madrugada você pode ver o planeta Saturno. Então a gente coloca justamente aqui nesse horário em que surge primeiro o planeta Saturno, e a conjunção de destaque é a conjunção também com a Lua minguante, que ocorre uma madrugada antes da conjunção de Júpiter com a Lua minguante, que é em 7 de abril. Já a de Saturno com a Lua minguante é em 6 de abril. Então a gente repara que a Lua está aqui mais acima em relação ao planeta Saturno, para a data aqui da gravação, e no dia 6, na madrugada de 6 de abril, a gente já observa a conjunção da Lua minguante com o planeta Saturno. Tanto a conjunção que é de Júpiter com a Lua minguante, como a de Saturno com a Lua minguante, são visíveis a leste, sentido onde o Sol nasce, apenas com um horário diferente em que a conjunção de Saturno com a Lua minguante é a partir de pouco antes de meados da madrugada de 6 de abril, já a de Júpiter é a partir de meados da madrugada, a de Saturno acontece primeiro, em 6 de abril, a de Júpiter acontece um dia depois, uma data depois, que é em 7 de abril. Então, tanto Júpiter como Saturno são visíveis nas madrugadas a leste, sentido onde o Sol nasce. E um ótimo guia nesse período aí vai ser justamente a Lua minguante em 6 e 7 de abril, para ajudar a identificar um reconhecimento para quem ainda não reconhece esses dois belos planetas, os gigantes gasosos Júpiter e Saturno. Então a gente só vai acompanhar aqui um pouco o deslocamento do planeta Saturno até o fim do mês. Baseado no mesmo horário, veja que ele vai também nascer cada vez mais cedo até o fim do mês, até 30 de abril. Então ele, que é visível pouco antes de meados das madrugadas, ele vai ser visível aí no início das madrugadas, lá para o final de abril de 2021. Bem, essa
são as visibilidades envolvendo os planetas, esses planetas que estão na ordem do mais próximo ao mais afastado em relação ao Sol, a visibilidade dos planetas em abril de 2021. Então vimos Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, e agora a gente vai para a visibilidade das constelações. Mas antes, eu peço para que você acompanhe o AstroPE em nossas redes sociais. Aqui a gente tem o nosso Facebook, que é para você tanto curtir a página Grupo de Astronomia de Pernambuco, é a página do AstroPE no Facebook, e também há um grupo do Facebook, há um grupo do AstroPE no Facebook, que é Grupo AstroPE. O link das nossas redes sociais está aqui na descrição. E nesse grupo do AstroPE no Facebook, a gente interage com fotos, comentários, reações, partilha de experiências, e agradeço imensamente a quem já está ali fazendo parte, integrado, interagindo. E se você ainda não faz parte, você solicita a entrada no grupo, um grupo aí com 500 membros. Muito honrado e gratificado pela esse número que vem crescendo aí, para que a gente tenha mais interação e mais divulgação. Muito obrigado por você já faz parte e interage e acrescenta através de fotos, comentários, reações, interações. Isso é muito importante e edifica muito aqui os trabalhos do AstroPE, também com a divulgação, né, dos fenômenos, eventos, vídeos e lives aqui que a gente produz, e também que você possa solicitar a entrada para também fazer parte aqui do grupo e a gente interagir, ter cada vez mais pessoas fazendo parte do grupo do AstroPE no Facebook. E também nos siga na rede social do Instagram, para que você também possa ali nos acompanhar. No Instagram a gente posta também vídeo, no caso, divulga sobre vídeos que são postados aqui no canal, postagens do site, os fenômenos astronômicos que estão para acontecer, os eventos em destaque também. Tem o post e o vídeo das fases da Lua, no caso o post do nosso site que você pode acessar para acompanhar as fases da Lua, e o vídeo que está aqui no nosso canal. Então já aproveito para convidar aqui para você tanto se inscrever no canal do AstroPE, como também ativar o sininho. O sininho, que é muito importante ativar o sininho aqui, para que você receba as notificações de um vídeo postado, de uma live agendada, e quando inicia uma live aqui no canal. E também, falando em live, a gente vai ter a live dos planetas, a live dos planetas, seguindo aqui um tanto o contexto da visibilidade dos planetas em abril de 2021. A gente aprofunda através das lives dos planetas mais informações, mais detalhes, curiosidades, dicas e outras acréscimos que a gente pode fazer durante a live dos planetas. Então a gente já realiza mês a mês a live dos planetas. E também tem a live das constelações, em que a gente vai já, agora no próximo tópico, mostrar de uma forma abrangente as constelações, mas na live das constelações a gente aprofunda aquelas que são destaque para este mês de abril, e a gente enfatiza com informações, ilustrações, animações. Sempre é uma live, tanto como a live dos planetas, como a live também aí das constelações, mais aprofundada, rica em interação, rica em informações, curiosidades, para a gente cada vez mais conhecer e descobrir o céu. E aqui no canal peço gentilmente para que você deixe o like, o gostei. É muito importante deixar o like e o gostei aqui no vídeo dos destaques do céu. Esse vídeo que é gravado entra como estreia no YouTube, e antecipo aí o agradecimento na interação do chat do YouTube, que a gente continua aqui na próxima etapa aqui, que é a visibilidade das constelações em abril de 2021. A gente volta aqui para a tela do Starry Night, a gente só vai configurar a visibilidade que a gente utiliza de referência para a observação dessas constelações que a gente vai citar. Então a gente vai aqui para o dia 1º de cada mês, então para o dia 1 de abril. O horário também de referência
a partir das 20 horas. Essa aqui é a visão do leste, sentido onde o Sol nasce, com a data de referência 1 de abril, ou seja, sempre o dia 1º de cada mês. O horário das 20 horas também é um horário de referência. E aqui na visibilidade das constelações, essas que a gente vai destacar, são as constelações do período desde o anoitecer até os finais das noites. Então, esse sentido e movimento que eu faço para indicar aqui é como se fosse o ponteiro do relógio, desde ali aproximadamente, por exemplo, 18 horas até a meia-noite. Então, do início da noite até o final das noites em abril de 2021, a gente vê as constelações em destaque aqui no céu. Bem, a gente só vai colocar aqui numa posição melhor para vermos as constelações em destaque. Nessa visão, que aqui a gente no vídeo dos destaques do céu, a gente vê de uma maneira ampla, aí sim, quando a gente ter a live das constelações, já fica novamente esse convite para que você participe da live, veja, assista a live das constelações de abril. A gente vai aprofundar em cada uma delas, essas que a gente vai citar. A começar aqui para uma constelação que está bem mais alta no céu, já um pós-passado aí o zênite, é a constelação de Gêmeos, com as estrelas Castor e Pollux. É uma bela constelação que, inclusive, é facilmente identificada, especialmente por essas duas estrelas, Castor e Pollux. Castor alfa e Pollux a beta dessa constelação. Mais abaixo, mas ainda alta no céu, a gente tem a constelação de Leão, muito famosa essa constelação, um tanto mais famosa para o hemisfério norte devido a muitas mitologias e outras associações que essa constelação tem, mas a gente também aqui tem um belo entendimento sobre essa constelação, que é a constelação de Leão, com a brilhante estrela Regulus Alfa, brilhante, a estrela mais brilhante dessa constelação, a estrela Regulus. E aqui na parte oposta da constelação de Leão tem a estrela Beta de Nébula, é a segunda mais brilhante dessa constelação. É uma bela constelação, a constelação de Leão. Inclusive, aí já fica para a live das constelações, a gente enfatiza também bem sobre a mitologia, para a gente entender de uma maneira bem interligada e bem associada à mitologia dessas constelações. Por que essas constelações recebem esses nomes, né? Leão, Órion e Centauro. É bem interessante esses nomes dessas constelações que estão associadas à mitologia, mas que tem uma história bem interessante para contextualizar e até um tanto formar essa imagem imaginária dessas constelações. Após Leão, mais abaixo, a gente tem a constelação de Virgem, ela que tem aí uma estrela bem brilhante, que é a estrela Íspica alfa dessa constelação, a mais brilhante da constelação de Virgem, a estrela Íspica. E vizinha à constelação de Virgem, só voltando aqui para o horário, eu coloquei um pouco antes das 20 horas, apenas para uma posição melhor ali para mostrar. Aí, no horário de referência 20 horas, apenas no horário de referência, a gente vê se pronunciando e vê se destacando no céu a constelação de Boieiro, que para esse horário de referência 20 horas, a partir da data de 1 de abril, a gente vê ela ainda baixa em relação ao horizonte, seja leste ou nordeste, a constelação de Boieiro e a presença dessa estrela bem brilhante, avermelhada, a estrela Arcturus ou Arcturus, ela que é bem brilhante, tanto é visível para o hemisfério celeste norte e que a
às vezes, alguns possíveis conflitos e confusões de que quando se observa essa estrela muito brilhante, pode se interpretar ali como fosse o planeta Marte, já vi algumas pessoas relatarem, ou também como Antares, né, por conta de ser brilhante e avermelhada, mas aí já fica o esclarecimento que é a estrela Arcturus, ou Arcturus, ela que é uma gigante vermelha, uma estrela bem brilhante, que a gente pode também enfatizar na live das constelações sobre o tamanho dessas estrelas, até comparadas com o nosso Sol. Então, a estrela aqui, Arcturus ou Arcturus Alfa, mais brilhante da constelação de Boieiro. E se a gente for mais para o sul, a gente tem aqui, bem de destaque também, é a constelação de Hidra. Repare bem aqui no cursor do mouse, desde ali a constelação de Câncer, o caranguejo, a gente tem aqui a constelação de Hidra, desde o zênite, o ponto mais alto acima de nós observadores. Repare a extensão da constelação de Hidra. É uma extensa constelação e que tem uma estrela que se destaca, apesar de discretas, com um brilho discreto, é a estrela Alphard, que nesse horário aqui de referência, dia 1, 20 horas, ela está bem aí, marcando aí o zênite, a estrela Alphard, alfa mais brilhante da extensa constelação de Hidra. Mais extensa do que ela é a constelação de Erídano, o rio celeste, rio mitológico aí, o rio celeste da constelação Erídano. Mas Hidra também é bem extensa, como a gente pode observar aqui. E na sequência, ainda com constelação em destaque, a gente tem duas constelações bem conhecidas, mais ao sul do céu, então bem nessa área aqui que eu estou e posicionando, é a constelação de Cruzeiro do Sul. Então a gente vai só centrar um pouquinho mais aqui. A gente vê a constelação do Cruzeiro do Sul, muito famosa no hemisfério sul, muito famosa aqui no Brasil. É a constelação do Cruzeiro do Sul, ela que até o formato aparente, né, de cruz, ela tem esse eixo menor e o eixo maior, ou o eixo maior e o eixo menor, sendo que o maior, prolongado algumas vezes, aponta bem aproximadamente aqui para o Polo Celeste Sul, ela que tem uma grande utilidade para as navegações e colabora para um melhor posicionamento de latitude, conhecimento da latitude, especialmente para os navegantes, né? Desde o período das grandes navegações, a constelação do Cruzeiro do Sul era muito útil e utilizada, mas ainda hoje, como uma capacitação e aprendizado, a constelação do Cruzeiro do Sul, através desse método aqui de prolongar algumas vezes o eixo maior para a identificação do Polo Celeste Sul, ela é muito ainda utilizada e é uma ajuda, é uma ferramenta, digamos assim, através de algumas técnicas para a identificação do Polo Celeste Sul e baseado na altura em relação ao horizonte, isso em alto mar, você tem ali o dado, né, tem como obter ali a latitude, que é a altura de onde se encontra o Polo Celeste Sul em relação ao horizonte sul em graus, e aí você tem como saber a latitude. É bem interessante aí para as navegações e também tem a ver com astronomia de posição. É uma constelação muito famosa também aqui no céu do sul, do hemisfério sul. Então, não só do Brasil inteiro, mas assim quem está mais ao sul vê essa constelação mais bem posicionada, mais alta no céu, e é muito conhecida a constelação do Cruzeiro do Sul. Vizinha a ela, que inclusive a gente vai enfatizar na live das constelações, temos objetos celestes nessa vizinhança. Aqui já adianto, tem o aglomerado aberto Caixinha de Joias, a nebulosa Saco de Carvão, a nebulosa Carina, que aí já é da área da constelação de Carina. Então essa vizinhança próxima à constelação de Cruzeiro do Sul
É muito bela, inclusive para observação a olho nu, especialmente se você tiver aí um binóculo. E vizinha à constelação de Cruzeiro do Sul, temos uma bela constelação que é a constelação de Centauro. Tem duas estrelas bem brilhantes que são visíveis aí nesse período já de meados das noites, que é a Alpha Centauri, que é a Rigel Kentaurus. Lembrando que Alpha Centauri tem um sistema Alpha Centauri e que tem a Próxima Centauri, ou seja, nesse sistema não é a mais brilhante que a gente está vendo, mas está lá a segunda estrela mais próxima em relação à Terra. A primeira mais próxima ao nosso Sol, a estrela que é regente aí do nosso sistema solar. Aí a segunda mais próxima é a Próxima Centauri. E a Próxima Centauri ela está nesse sistema aí, sistema de Alpha Centauri. E a Rigel Kentaurus é a alfa mais brilhante dessa constelação do Centauro. E tem a beta do Centauro, que é a estrela Radar ou Hadar, que inclusive, né, tem uma dica que a gente faz que é prolongar aqui da estrela Hadar até esta outra aqui, a Epsilon Centauri, para a gente encontrar aqui, ou seja, dessa medição até essa, duplica, a gente chega nessa área central aqui e encontra o aglomerado globular Ômega Centauri, que não é uma estrela e sim milhões de estrelas, que é um belíssimo alvo para observação, especialmente com binóculo, e incrivelmente bela vista por telescópio. Existe e há outras constelações em destaque, mas o que a gente um tanto abrange nessa visão aqui e no vídeo dos destaques do céu são essas constelações: Gêmeos, Leão, Virgem, Boeiro, Hidra, Cruzeiro do Sul e Centauro. Bom, aqui a gente agora segue para o evento de destaque do mês de abril de 2021, que é a chuva de meteoros Lirídeas de 2021, ela que vai ocorrer aí já caminhando para a terceira semana do mês de abril, e ela ocorre aí numa transição. É um horário inicial de observação, muito embora o horário auge dessa observação dessa chuva de meteoros é em meados das madrugadas, das datas que eu vou citar. Aí vem em 21 e 22 de abril a chuva de meteoros Lirídeas de 2021. Ela que é a primeira das mais intensas chuvas de meteoros do ano. A gente até tem, ou seja, né, a gente até tem antes das Lirídeas algumas chuvas de meteoros, mas de destaque com um número médio de meteoros que são possíveis de serem observados mais significativo e que realmente é uma das chuvas mais de destaque. A primeira delas é a chuva de meteoros Lirídeas, ela que abre a observação das chuvas de meteoros no ano de 2021, é a chuva de meteoros Lirídeas. Ela ocorre a partir das 23 horas da noite da quarta, 21 de abril, a quarta ainda aí, o feriado nacional, 21 de abril, a partir das 23 horas da noite da quarta, 21 de abril, ou seja, você já tem aí um horário de referência para iniciar a sua observação, e aí vai passar por toda a madrugada até antes do amanhecer da quinta, 22 de abril de 2021. Ou seja, essa aí é a noite e madrugada das primeiras datas de observação da chuva de meteoros Lirídeas de 2021, que vai das 23 horas da noite ainda da quarta, 21 de abril, e vai passar por toda a madrugada até antes do amanhecer da quinta, 22 de abril de 2021. Esse horário e essa data até ajudam para que a gente não perca aí se é da quarta, se é da quinta, então a gente já fica informado, já fica ciente aí do horário inicial, então a gente já fica sabendo que a partir das 23 horas, ou seja, 11 da noite da quarta, 21 de abril, você pode já estar preparado para a observação dessa chuva de meteoros
E aí, por toda a madrugada até antes do amanhecer da quinta, 22 de abril de 2021, é a primeira aí grande madrugada de observação das Lirídeas. Esse horário é o horário da madrugada, especialmente em meados das madrugadas, ou seja, 3 horas da madrugada aí da quinta, 22 de abril, é o horário auge para a observação dessa chuva de meteoros. E também você, ou seja, passa aí o dia, a tarde, quando for na noite seguinte, a partir das 23 horas da noite da quinta, 22 de abril, aí vai por toda a madrugada até antes do amanhecer da sexta, 23 de abril de 2021, você tem uma outra oportunidade para observação da chuva de meteoros Lirídeos, ou seja, você que viu ou pôde ou até não pôde observar aí do fim da noite da quarta por toda a madrugada até antes do amanhecer da quinta, 22 de abril, aí você tem outra oportunidade a partir aí das 23 horas, final da noite da quinta, 22 de abril, aí por toda a madrugada até antes do amanhecer da sexta, 23 de abril de 2021, você tem uma outra oportunidade para observação da chuva de meteoros Lirídeas, ela que gera em média 18 meteoros por hora, ou seja, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, e você deve preferir, se possível, observar esse fenômeno a partir de locais mais escuros, ou seja, mais distante aí do centro urbano, da poluição luminosa que atrapalha, ofusca a nossa visão do céu. Então, um local aí mais distante do centro urbano, mais rural, que tenha menos luzes artificiais, isso vai ajudar bastante na observação. Se o tempo também estiver limpo, vai ajudar para você ter um céu mais aberto, mais visível, e aí vai aumentar suas chances de ver meteoros quando você observa também numa condição favorável, como a ausência de nuvens, poucas nuvens, isso também ajuda bastante. A gente pretende aqui no canal também fazer uma live sobre a chuva de meteoros Lirídeos com mais informações, curiosidades e detalhes para esclarecer e a gente aprender mais sobre essa chuva de meteoros. Também o conceito, o aprendizado que a gente tem dessa chuva também vale para outras e orientações para observação, né? As Lirídeas, que tem esse nome baseado na constelação da onde parece partir os meteoros, que essa área do céu onde parece partir os meteoros é o radiante, chamado radiante, ou seja, o radiante, o ponto no céu onde aparentemente parecem surgir os meteoros, é na constelação que dá nome às Lirídeas, que é a constelação de Lira. Até a estrela Vega, Alfa, mais brilhante da constelação de Lira, ajuda ali na identificação, pelo menos para onde você olhar no céu. Não precisa exatamente olhar para a constelação de Lira ou para a estrela Vega. Se você souber ali a posição que encontra a estrela Vega, a constelação de Lira ou até constelações de estrelas próximas, como a gente vê aqui na ilustração, já vai lhe ajudar bastante para identificar e saber para onde olhar para o céu. Bem, ela que produz, como falei há pouco, a média de 18 meteoros, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. As Lirídeas, que tem esse nome baseado na constelação de Lira, e que a gente pretende fazer uma live tanto com essas informações como retransmitir através de links a observação dessa chuva de meteoros através de imagens reais, câmeras de monitoramento que são focadas ali, apontadas para o céu e que possam ali capturar meteoros e a gente observar ao vivo e ter essa magnífica experiência de observar meteoros, meio que se tanto poder observar ao vivo como também aqui através da transmissão ao vivo, ou também se o céu não tiver em condições ideais, você não estiver em um local com condições ideais, então acompanhar ao vivo aqui com a gente, aqui no canal do Acho PE. Então a gente antecipa aí a possibilidade da gente fazer uma transmissão dessa chuva de meteoros, as Lirídeas de 2021, como eu falei, é a primeira das mais intensas chuvas de meteoros. E aqui a gente vai, vou fazer uma pequena amostragem
das fases da Lua. Inclusive, tanto aqui na descrição e também aqui no canal, ou seja, aqui na descrição tem um link para o post das fases da Lua em abril de 2021 e aqui no canal tem o vídeo das fases da Lua em abril de 2021. Um mês que inicia com a Lua quarto minguante, aqui para a data do vídeo ela já ocorreu, 4 de abril de 2021. A Lua quarto minguante. Na sequência, a Lua nova, em 11 de abril. A Lua quarto crescente, em 20 de abril. Que, fazendo já uma relação assim, a fase da Lua, que pode ou não interferir na observação de uma chuva de meteoros. Neste caso, a Lua vai estar próxima, um pouquinho aí depois da Lua quarto crescente, ela não vai interferir tanto, não vai interferir mesmo na chuva de meteoros Lirídeos. Então já fica aí esse acréscimo, essa adição à Lua quarto crescente em 20 de abril. E aqui temos a Lua cheia, que vai ocorrer em 27 de abril. E aí eu queria fazer um acréscimo sobre essa fase da Lua cheia, a de abril, a de maio e a de junho, pois num conceito que ganhou popularidade, né, um conceito não tanto da astronomia, mas aí um conceito que ganhou popularidade é o conceito de superlua. Então a gente já vem há muitos anos ouvindo esse conceito superlua, que de uma forma resumida, a superlua é quando temos a lua cheia, a lua na fase cheia, lua cheia, e que também coincide a data e próximo de horário em que ela está mais próxima em relação à Terra, que é o perigeu. No caso da astronomia, a gente chama lua cheia do perigeu, quando realmente de fato há esse auge tanto de coincidência de horário e data, ou mais próximo possível de data e horário, da fase cheia, ou seja, quando a lua chega à fase cheia, quando a lua também está próxima do ponto da órbita mais próxima em relação a nós, que é o perigeu. Então, quando há uma proximidade de data ou na mesma data e uma proximidade máxima possível de horário da Lua chegar na fase cheia e da Lua estar no perigeu, na astronomia a gente chama de Lua cheia do perigeu. Temos uma para este ano de 2021 que eu vou citar já já. Mas para o conceito, que é um tanto abrangente de superlua, que ganhou um tanto aí de uns bons anos para cá, pelo menos 10 anos para cá, uma grande popularidade na internet, a superlua tem um conceito abrangente de que quando a gente tem uma lua cheia, em que ela está aí na faixa de igual ou menos do que 360 mil quilômetros, é o caso desta lua cheia deste mês de abril, que vai acontecer em 27 de abril, ela vai estar aí a menos de ou 360 mil para menos em relação à distância, a comparação ao nosso planeta, a Terra. Então a gente tem aí a inclusão nesse conceito de superlua. Em outras palavras, a gente tem uma superlua em abril. Tem superlua também em maio e tem superlua em junho. Mas aí você pode perguntar, 3 superluas? Por conta desse conceito ser um tanto vago, a gente abrange mais possibilidades, que aí, como eu falei, luas cheias que acontecem numa distância de 360 mil quilômetros ou menos vão ser inclusas como superlua. Mas na astronomia, e aí sim, a lua cheia do perigeu, ou realmente a de fato superlua do ano de 2021, vai acontecer em maio. Então já fica aí a informação, salvo engano, em 26 de maio de 2021. Essa que vai ser ainda aí no próximo mês de maio, a lua cheia do perigeu. Ela aí que tem uma proximidade, ou melhor, tem uma diferença de apenas 9 horas da data da lua cheia, de quando a lua chega na fase cheia, com realmente quando ela estiver no ponto da órbita mais próximo em relação à Terra,
o perigeu. Então, de fato, a lua cheia do perigeu, como dizemos na astronomia, conceito aí mais definido, ou a verdadeira, digamos assim, superlua é a lua cheia de maio de 2021 e teremos aí, digamos, uma quase superlua agora em abril, 27 de abril, e lá em junho também uma quase superlua. Quando eu digo quase superlua, porque justamente não é de fato a lua cheia do perigeu, aí o recorde de aproximação de data e horário para o determinado ano, no caso aí de 2021, a lua cheia do perigeu vai ocorrer em maio de 2021. Já a de abril e a de junho, elas estão aí inclusas nesse conceito um tanto abrangente e um tanto vago, que é a lua cheia, que chega à fase cheia e fica aí nessa faixa de 360 mil quilômetros de distância em relação à Terra, ou menos, é o caso, como a gente vê aí, da lua cheia de 27 de abril, que está na distância de 357.629 quilômetros em relação à Terra. Então já fiquem cientes aí dessas informações e aí até esclarece, né, que a real superlua, mesmo até nesse conceito abrangente, mas a real superlua é em maio de 2021 e a lua cheia do perigeu na astronomia, com essa proximidade de data e horário, a diferença de apenas 9 horas entre a lua chegar à fase cheia e ao perigeu é em maio de 2021. Bom, e aí, aqui são as fases da Lua. A gente já caminhando aqui para o fim da gravação do vídeo dos destaques do céu. Gostaria de fazer novamente uns lembretes. Aqui na descrição você pode visitar o link para o post dos destaques do céu. É lá no link que você vai encontrar essas informações sobre a visibilidade dos planetas, ou seja, o tópico de visibilidade dos planetas, saber sobre as conjunções com ilustrações e informações, além do tópico, o parágrafo que tem a visibilidade de cada um dos planetas, visíveis a olho nu, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Então você lê e vê informações que a gente até mostrou aqui no software Starry Night, então você já fica lá informado através do post dos destaques do céu e também tem no outro tópico a visibilidade das constelações em destaque para o mês de abril de 2021 e lá tem as constelações que a gente tinha citado, Gêmeos, Leão, Virgem, Boeiro, Hidra, Cruzeiro do Sul e Centauro, e tanto para os planetas como para as constelações, fica aqui o lembrete e o reforço da live dos planetas e das constelações que a gente realiza. Então fiquem aí a acompanhar o canal para ficar informado e acompanhando aqui o Astro PE e aí você poder aí já agendar o lembrete. A gente divulga em nossas redes sociais, então só vou fazer aqui um breve reforço novamente, que o link para as nossas redes sociais também está aqui na descrição. Então você pode curtir a página do AstroPE no Facebook, que é Grupo de Astronomia de Pernambuco. Tem um grupo da página do AstroPE no Facebook, que é Grupo AstroPE, com aquela interação, a partilha de imagens, informações, experiências. Realmente um grupo próspero em aprendizado, em partilha, em interação. E também tem o Instagram para você nos seguir e nos acompanhar. E aqui no canal também do AstroPE, se possível, peço gentilmente para que você possa deixar o like e o gostei, que apoia, valoriza, enriquece bastante aqui. Especialmente esse que é o vídeo dos destaques do céu, ele é um vídeo gravado, mas a gente entra como estreia no YouTube, que a gente até interage também, eu interajo com vocês aqui no chat do YouTube, então agradeço imensamente pelas palavras, pela interação e toda a partilha ali de informações também no chat do YouTube, aqui no vídeo dos destaques do céu, quando entra como estreia, então a gente tem essa interação no chat do YouTube. E aproveito para pedir para que você se inscreva no canal. Agradeço imensamente a você que já é inscrito, que já nos acompanha nas outras redes sociais, que visita também o site do AstroPE, também deixa comentário.
Muito obrigado por isso. Lembrando sempre, antes, também ao se inscrever, deixe o sininho ativado, porque o sininho vai lhe ajudar a receber os avisos de quando vai ter aí um vídeo postado, uma live agendada. E também diz aqui para o YouTube, o aplicativo inclusive, que há um interesse no canal e também quando a gente posta na aba comunidade, você ao utilizar o aplicativo lá, deslizar pelos conteúdos, vai sempre aparecendo ali a postagem que a gente faz na aba comunidade aqui do YouTube. Também é mais uma outra opção de acesso ao que a gente divulga, para que você fique a acompanhar os fenômenos e eventos astronômicos em destaque para cada mês. Então a gente divulga não só no Facebook, no Instagram, mas também aqui na aba comunidade aqui do YouTube. Então já fica aí o reforço, o sininho ativado também dá esse reforço, essa indicação aí de mais interesse no conteúdo aqui do canal do Astro PE. E também, como eu citei há pouco, o site, se possível, visitem, revisitem, comentem, partilhe em grupos de WhatsApp para amigos, colegas, familiares, tanto o post dos destaques do céu, como também o post das fases da Lua, como também o dos eventos astronômicos em destaque que a gente produz e que sempre visa propagar cada vez mais a informação, o conhecimento dessa magnífica ciência que é a astronomia, que tanto nos faz admirarmos, tanto faz a gente nos magnificar com as belezas que o céu tem a nos mostrar, mas também que nos enriquece bastante em informação e conhecimento. A astronomia, ela que nos cativa e cada vez mais faz a gente se envolver mais com essa ciência tão incrível que é a astronomia. Então, peço para que, se possível, visitem. Tem aqui o post dos destaques do céu, tem o post das fases da Lua. Como eu citei há pouco, tem um vídeo das fases da Lua. Se você deixar o gostei lá também é um grande apoio. E antecipo aqui também os agradecimentos, a visita ao site, a página do grupo, que você que partilha com fotos, informações, interagem com o que é postado, né, por outros membros do grupo, aos seguidores do Instagram, muito obrigado sempre pelo apoio, tanto ali por curtir a publicação, como também marcar, né, Grupo AstroPE, ao partilhar alguma informação, seja das fases da Lua, ou seja, creditar, né, dar crédito, Grupo AstroPE, marcar quando tem ali uma publicação, uma ilustração, isso ajuda imensamente. Muito obrigado por toda a forma que você fizer para divulgar os trabalhos do AstroPE. Muito obrigado mesmo. E aqui no canal, que eu falei há pouco, mais de 11.500 inscritos, crescemos cada vez mais com essas ações, essas iniciativas de colaboração. Então, se você colabora ao curtir, ao se inscrever, ao doar um superchat quando a gente faz uma live, uma transmissão ao vivo, tudo isso são formas de contribuições. Se é financeira, se não é financeira, todas elas ajudam imensamente, não só a estruturar e a mais edificar o AstroPE e os trabalhos, como também incentiva, propaga, faz divulgar cada vez mais a astronomia. E também fazendo um lembrete adicional aqui, as lives do quadro Observadores das Estrelas. A gente está realizando mais e mais episódios. Em abril a gente vai ter aí umas novidades com temas ali mais abrangentes para a gente interagir ali nas lives, que tem esse papel, o quadro Observadores das Estrelas, a gente ter uma interação maior, um tempo ali mais focado na apresentação, também sempre focando o aprendizado através das ilustrações, animações e texto, né, essa parte audiovisual para o aprendizado, né, com os slides que a gente adicionou recentemente agora no mês de março. Então, sempre enriquecendo esse conteúdo de apresentação através das mídias para que a gente tenha mais e mais aprendizado. Então, um quadro Observador das Estrelas, fique atento também aqui ao canal, a gente divulga quando vai ter a live, mas
Você com o canal inscrito vai ajudar bastante a você ter esse lembrete aí e participar, se possível, comentando, interagindo, que é um dos grandes papéis aí, fundamentos e objetivos, é essa interação no quadro Observador das Estrelas com temas e assuntos que a gente também vai cada vez mais escolhendo para a gente ter mais e mais lives, mais e mais momentos para interagirmos. E também que, apesar da gente ainda não ter conseguido fazer devido ao mau tempo, às instabilidades do céu, e outras questões particulares, temos as edições do projeto Céu ao Vivo, que também tem como objetivo a gente escolher um ou mais objetos astronômicos, a gente fazer a observação por telescópio desse objeto astronômico e partilhar aqui ao vivo imagens em tempo real daquele objeto astronômico. A gente que já fez transmissões incríveis e marcantes, como a oposição do planeta Marte, observações da Lua crescente, cheia, teve a mini-lua, lua azul, né, entre aspas, que a gente também aproveita aquele tema, aquele objeto astronômico para partilharmos informações, aprendermos também com aquelas imagens em tempo real e fazer outras interações que venham ali a colaborar e edificar esse grande aprendizado que temos com a astronomia, também com a astronomia observacional. Então, já aqui nesse finalzinho, gostaria de agradecer imensamente também aqui a interação no chat do YouTube, como eu falei, um vídeo gravado que depois entra como estreia aqui no canal do AstroPE no YouTube, em que eu interajo com vocês também com o chat, no chat através das informações. Muitíssimo obrigado pelas palavras, pela interação e partilha de informações e outras coisas mais. Muitíssimo obrigado. Então, reaparecimento do planeta Vênus, desta vez a oeste, após o pôr do Sol. Neste mês de abril, a gente vai ter esse privilégio de observar o planeta Vênus, né, após ele ter ficado ofuscado em março de 2021. Então, em abril de 2021, ele reaparece no céu, dessa vez a oeste, após o pôr do Sol, e vai aí se destacar o ano inteiro de 2021 a oeste, sentido onde o Sol se põe, o planeta Vênus, e também a gente tem essa bela chuva de meteoros, que é o evento de destaque também aí do mês de abril, uma chuva de meteoros que pode aí gerar em média, né, 18 meteoros por hora em condições ideais, vale destacar. E também tem essa questão que eu esclareci há pouco, que vai se divulgar como superlua, mas você já fica ciente que superlua mesmo, ou na astronomia lua cheia do perigeu, a gente vai ter em maio, mas a lua cheia de abril ela realmente vai estar aí a menos que 360 mil quilômetros de distância em relação à Terra. Entra aí nesse conceito um tanto vago de superlua, assim como a lua cheia que vai ser de junho, mas a lua cheia auge em pequena diferença de horário dela chegar à fase cheia e estar no perigeu, ponto da órbita mais próximo em relação à Terra, com a pequena diferença de 9 horas, é sim a lua cheia de 26 de maio de 2021, a lua cheia do perigeu. Realmente aí é de fato a superlua de 2021, ou seja, nesse caso, em maio. Bom, pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo dos destaques do céu e olhem para o céu e aprendam com ele. Até a próxima live. Muito obrigado aqui por assistir. Eu sou James Solon, professor de astronomia do AstroPE, que é o grupo de astronomia de Pernambuco. Muito obrigado aqui por assistir o vídeo dos destaques do céu em abril de 2021, um mês com fenômenos e eventos em destaques para a gente observar. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.